oração ao Senhor. Primeiro, de gratidão a Ele pela oportunidade de estarmos presentes na graça do Senhor aqui nessa manhã, para vivenciar momentos de adoração ao Senhor tão importantes e significantes para a nossa vida. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos nesta manhã estarmos reunidos como igreja. Aqui estão os membros do teu corpo, como diz Romanos capítulo 8, e nisso, Senhor, nos fazemos igreja juntamente contigo em pleno corpo. Nos abençoe, nos dê graça, Senhor, para que tudo quanto compartilharmos venhamos a crescer e sermos aperfeiçoados no teu Espírito. Abrimos, ó Deus, o nosso coração para a direta ministração do Senhor por meio da tua palavra e nos aperfeiçoa. É o nosso pedido, Senhor, e a nossa escolha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo no verso conhecidíssimo, né? Efésios capítulo 2, versos 8 a 10. Neste ano já compartilhamos já algumas vezes neste mesmo verso. Nesses mesmos versos conhecidos. Podemos ler? Verso 8: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Podem sentar, por gentileza. Vamos citar todos juntos o tema do ano, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1. Vamos lá? Eu acho legal é o efeito especial, né? Não tem aquelas novelas mexicanas que está falando em português e está falando lá, né? A boca mexe, né? Mas não bate. Que são aqueles que estão tentando falar, mas agarra. Ele fala baixinho, só ele ouve, né? Mas ele fica assim, portanto, você... quem? Você quem? Vamos todos juntos. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. É assim que o pastor Miguel falou que tem que ser falado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Muito bem. Iniciando a ministração da palavra aqui nessa manhã sobre o tema graça infinita, ou infinita graça. Nós até cantamos um louvor, né? Que tem essa frase no texto da música. O tema do ano, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que nós acabamos de citar. Paulo fala a Timóteo: olha, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Repita comigo: a graça que há. A graça que há em Cristo Jesus. Na mensagem da virada do ano, do culto da virada, eu compartilhei e chamei atenção exatamente para esta frase. Por que Paulo falou a Timóteo a graça que há em Cristo Jesus? E por que ele não falou em Jesus Cristo? Por que ele não falou a graça que há em Jesus? E eu fiz aqui naquele
na mensagem da virada, uma diferenciação nessas três expressões: Jesus, Jesus Cristo e Cristo Jesus. Não foi despropositado. Paulo tinha o intento de mostrar para Timóteo que o Cristo, o Messias, que a expressão Messias quer dizer o enviado, o Cristo quer dizer o ungido, tem valor e tem posição importante na vida do discípulo de Jesus. Por isso que ele fala, não só expressou a graça que há em Jesus. Se Paulo estivesse falando assim, a graça que há em Jesus não estava incorreto, porque Jesus significa Deus é salvação. Isso quer dizer que a salvação, que é o próprio Cristo, era o presente de Deus para a humanidade. Mas quando ele traz a expressão, primeiro, Cristo, ou seja, o adjetivo antes do substantivo próprio, ele está salientando, valorizando o que essencialmente é Jesus para a igreja, não Jesus para a humanidade. Há uma diferença. Jesus para a humanidade é a salvação. O Cristo para a igreja é a sua conservação. Sem Cristo, nós não somos mantidos. Porque Cristo quer dizer a unção, é um ungido. Ele é o cabeça da igreja e dele, como diz os Salmos de número 150, é como orvalho de Hermon que desce sobre a cabeça, vai a barba de Arão e até a orla dos versos. Ou seja, o corpo está abaixo da cabeça. A unção vem dele para nós. E quando estamos ligados nele, nós estamos cobertos pela graça. Isso quer dizer, coberto pela graça, eu estou mergulhado na unção. Só assim nos mantemos. Por ser a graça infinita, nós precisamos ter ciência, queridos, como acabamos de ler em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, que ela é um presente de Deus. Não é meritória, não é porque alguém é bonzinho, não é porque alguém é capaz, não é porque alguém ou se dá ou investe, mas pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem pelo esforço, não vem por mérito, não vem porque você merece, mas é um presente de Deus. Quando falamos que a graça ela é presente de Deus, ela é infinita, ela não tem limites, ela é para todo ser humano. E isso no domingo passado, próximo passado, quando eu compartilhei a palavra aqui, eu trouxe essa renovação de informação, porque nós precisamos renovar a nossa mente, nutrida na palavra de Deus, para não esquecermos. Deus preparou-nos a bênção da salvação, não só o ato de salvação, mas Ele também preparou para nós a nossa santificação, ou seja, o processo pelo qual nós caminhamos nele. E tudo isso é uma ação da graça divina. E ela é destinada a todos os homens. Num só ato, Jesus salvou toda a humanidade. E entenda essa toda a humanidade, antes dele, durante a estada dele e depois dele. Até ainda aqueles que não nasceram. Todos em Cristo estão salvos. O que é isso, pastor? Que heresia é essa? Não é heresia. Antes dele, basta que aqueles que estiveram antes dele esperassem, viessem a estar na expectativa da sua manifestação.
é conhecido como esperança messiânica. No ato da aparição de Cristo, ou seja, no ano zero de nossa história, seria simplesmente a sua constatação, o ser acolhedor da mensagem da salvação, a mensagem do reino de Deus, que era a mensagem que Jesus veio pregar e que João Batista inaugurou: é chegado a vocês o reino de Deus. E quando João Batista viu Jesus, ele: olha ele aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira do pecado do mundo. Eu não sou digno nem de carregar as sandálias após desatá-las. A constatação. Depois dele, a vida de esperança. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e isso é pela fé. Por isso que Paulo aqui: pela graça sois salvos por meio da fé. O próprio Jesus, falando acerca disso, ele informou: olha, bem-aventurado ainda muito mais, ou seja, muito mais abençoado são aqueles que não constataram, ou seja, que não viram e creram. Sabe quem são esses muito abençoados? Repita comigo assim, levante sua mão. Eu. Você é esse bem-aventurado. Aí diga, irmão, assim: você é muito abençoado. Nós não vimos com os nossos olhos carnais, mas nós estamos vendo por meio da fé. E é muito mais bem-aventurado, é muito mais abençoado. É muita maravilha. Então, esta graça infinita que é destinada a todos. Hoje, vivendo a fé, basta o que Jesus disse: se com o teu coração crer, será salvo. É preciso mensurar essa crença. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, crendo em teu coração, será salvo. É preciso mensurar. Por isso que nós, como igreja, exigimos a profissão de fé ou a anunciação da sua fé no ato do batismo, ou então no ato da sua conversão. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem crê, diz sim. Sim, fala sim. Vocês estão crendo mesmo, amém? Então, mediante a sua pública confissão, você está salvo. Aí vem o processo de transformar a nossa vida em uma vida digna de filhos de Deus. Chama-se santificação. A graça infinita, ela trata todo esse procedimento, desde o ato de salvação até, e vai andando pela nossa vida, porque nós precisamos crescendo de graça em graça, de fé em fé, para melhorarmos. E constantemente na oração: Senhor, me ajuda a melhorar. E a canção também é boa para isso, porque você pede ao Senhor cantando, mesmo que com pouca consciência, porque às vezes a gente canta pela beleza da melodia, não pela essência da letra. Mas o Senhor é misericordioso, Ele ouve. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. E todo dia nós precisamos ir para o nosso tempo sozinho com Deus e pedir: Senhor, me ajuda a melhorar. E a graça, que é infinita, vai emanando de Deus a unção de tratamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37 a 39, nós encontramos a sedimentação nas Escrituras disso que eu acabei de dizer para você. Quando Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, naquele ato maravilhoso no dia de Pentecostes, no cenáculo, a unção agora presencial do Espírito Santo que veio sobre eles como o Senhor direcionador para que a obra
fosse realizada, ultrapassa os ambientes, ou o ambiente das paredes do cenáculo, e alcança a cidade. Pedro, então, ministra a seguinte palavra. Atos capítulo 2, versos 37, perdão, Atos capítulo 1, versículo 37 a 39. Deixa eu abrir aqui. Esse é o problema da gente ficar condicionado à tela, né? Aqui eu tenho que ficar abrindo no texto. Perdão, Atos capítulo 2 mesmo, versos 37 a 39, diz assim: E ouvindo eles isto, ou seja, o discurso, e Pedro fez um apanhado desde da criação, a promessa, até a consumação da promessa em Cristo, e acusou no seu discurso a multidão e os religiosos. O Cristo que vocês crucificaram, olha que ousadia no Espírito, porque o Espírito Santo nos faz ousados. O Cristo que vocês crucificaram não ficou no túmulo, ele ressuscitou, está vivo, está sentado à direita de Deus e por nós intercede. Agora, o que vocês estão vendo é o Espírito Santo enviado no outro Consolador, e ele vai colocar os inimigos debaixo de seus pés. Aí, o resultado da mensagem. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos agora? Nós tomamos conhecimento da mensagem, o Espírito Santo fez o trabalho, que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo não falha em seu trabalho, o trabalho dele é perfeito. Quando nós anunciamos a palavra na ousadia do Espírito, ele promove o resultado, e agora vem a exigência do discipulado necessária. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Entenda a expressão aqui, Pedro não falou Cristo Jesus, Pedro falou Jesus Cristo, porque ele estava falando das pessoas que estavam recebendo o Senhor como Salvador, os de fora. Em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, o que vocês estão vendo, vocês vão receber. E agora entra um dos versos que eu considero um dos mais lindos das Sagradas Escrituras, onde sedimenta a graça infinita, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, ou seja, a todo ser humano, a todo ser humano. Não podemos colocar limitação à ação da graça, não é nosso papel. Ela diz respeito a você, aos seus descendentes, a todas as pessoas, a todos quanto Deus alcançar, e irá alcançar por meio da sua igreja, por meio de nós. É nosso papel. O que determina o efeito da graça não é a mensagem compartilhada, é o resultado que o coração compungido, ou seja, contrito, pressionado no Espírito pelo próprio Deus, toma de escolha. Porque compungir é receber uma pressão
emocional interna poderosa que faz com que alguém possa mudar seu posicionamento. Ou seja, foi convencido. O tratamento da mensagem do Espírito na vida das pessoas, da multidão, os constrangeu a uma mudança de suas escolhas. E tudo na vida do Filho de Deus, em seu relacionamento com a graça, depende das escolhas. Repita comigo assim: eu sou livre para escolher. Amém ou não? Deus nos fez livres para escolher. Portanto, a vida na graça infinita é uma liberdade plena do Espírito para que, ao tomar conhecimento da verdade nas Escrituras, façamos a melhor escolha, melhor opção. Hoje pela manhã, em nossa escola ministerial, compartilhei aqui com os irmãos como é a vida no novo nascimento. E lemos 2 Coríntios 5,17, texto que nós conhecemos de cor. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos citar todos juntos? 1, 2, 3 e... Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, de novo, aquele que está em Cristo. O segredo é estar em Cristo. Repita comigo, o segredo é estar em Cristo. Lembra de 2 Coríntios 5,17, e agora você harmoniza quando 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, que é o texto do tema do ano. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, também está em Cristo. Depois nós vamos para Romanos 8,1, texto que nós de manhã também compartilhamos. Portanto, agora, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão, de novo, em Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo. E agora Romanos 8,1. Nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo. Veja a harmonia da mensagem. Estar em Cristo é uma escolha do Filho de Deus. Nós precisamos, no processo da vida na graça infinita, que é santificação, em Hebreus 11,6, as Escrituras nos trazem que nós precisamos seguir isso, seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, viver esse processo de aperfeiçoamento contínuo. É a graça em ação, a escolha todo o tempo de estar em Cristo, estar ungido, porque como disse aqui no início da mensagem, a expressão Cristo quer dizer ungido de Deus. Quem estava na manhã está entendendo mais profundamente o que nós estamos dizendo. Vamos todos repetir? Cristo significa ungido de Deus. A igreja está em Cristo. Ligaduras espirituais conectam os membros ao cabeça. E aí se torna igreja. Sem cabeça não é nada. Então precisamos estar em Cristo.
essa decisão formal e real. Não basta apenas ser, eu estou decidido, tomei a decisão de estar em Cristo, é o formal, que precisa. O próprio Jesus, acabei de citar aqui agora, fala que isso com a tua boca é a formalidade. Precisa confessar, mas tenha vida na realidade, crendo em teu coração. Aí é que está o negócio. Não basta apenas falar, tem que vivenciar. E o vivenciar, queridos, é exatamente no processo da santificação. Escolhas constantes ao lado de Cristo, ou da direção do Cristo. Estar em Cristo é uma escolha. Para compartilhar melhor com vocês, o Senhor, o Espírito Santo, me deu uma frase. A frase é a seguinte: a mais importante das escolhas é a escolha de dar a Cristo a decisão de escolher por você. Quer viver uma vida no Cristo, ou seja, mergulhado na unção? Palavra que determina o que é essa vida mergulhada no Cristo, é o batizados em Cristo, como Paulo diz. E tem o batismo no Espírito Santo, tem o batismo na igreja, tem o batismo em Cristo. Mergulhado na unção. A escolha de estar todo o tempo sobre o óleo de Arão, o óleo sacerdotal do Senhor, vai fazer com que você possa fazer a melhor escolha. Eu percebi que a melhor escolha não é eu ficar todo dia decidindo alguma coisa por mim mesmo, daquilo que Deus está dizendo, mas é melhor logo já, para garantir, decidir que toda escolha seja feita por Ele. Eu vou repetir a frase. A mais importante das escolhas é a escolha de dar a Cristo a decisão de escolher por você. Para você entender melhor isso, vamos para Romanos capítulo 12, verso 2. Olha o que a palavra diz. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Senhor está nos dando nesta manhã é a oportunidade da transformação de entendimento. Com relação às escolhas, você não precisa de exercer muitas escolhas, você precisa ter só uma, a decisiva, a garantidora da vivência na graça infinita. Escolher que Cristo faça as escolhas por você. Escolher que o Senhor dirija plenamente a sua vida. Eu oro a Deus nessa manhã, para que esta seja a sua mais importante decisão, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, para receber a sua oração. Eu vou orar